Primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu diz que Israel vai intensificar ataques contra o Hezbollah no Líbano se o grupo não se desarmar. Rússia lança uma nova vaga de ataques contra a Ucrânia durante a noite de sábado para domingo, atingindo infraestruturas residenciais e energéticas. A polícia britânica detém 2 suspeitos do ataque à faca num comboio que feriu 11 pessoas no sábado, 9 delas em estado crítico. Foram já recuperados todos os corpos dos 5 alpinistas alemães que morreram numa avalanche no norte de Itália no sábado. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que o país vai intensificar os ataques contra o Hezbollah no sul do Líbano, se o governo libanês não conseguir desarmar o grupo. O líder israelita diz que o Hezbollah está a tentar rearmar-se e avisou que Israel vai agir em nome da autodefesa. אנחנו מצפים מממשלת לבנון שתבצע את מה שהתחייבה לעשות, כלומר לפרז את חיזבאללה מנשקו. אבל ברור שאנחנו נממש את זכותנו להגנה עצמית כפי שהדבר הזה נקבע בתנאי הפסקת האש. אנחנו לא ניתן ללבנון להפוך לחזית מחודשת נגדנו, נפעל ככל שצריך. A declaração coloca mais pressão sobre o difícil acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. A trégua, mediada pelos Estados Unidos e por França, foi feita em novembro do ano passado. No entanto, Israel continua a lançar ataques frequentes contra o Líbano. Embora o Hezbollah tenha sido bastante enfraquecido no ano passado, o grupo continua armado. Como parte da campanha em curso contra a rede de energia da Ucrânia, a Rússia lançou uma nova onda de ataques durante a noite de sábado para domingo, visando a infraestrutura energética ucraniana. Um ataque em Zaporizhia fez pelo menos 2 feridos, deixou dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade e danificou mais de 30 casas. Вискочив на вулицю, диму дуже багато було. У мене на кухні вибило вікно. Диму було таке, як угар такий. Темно, світла не було, якраз це було в нас планове відключення в цей момент. Outro ataque russo atingiu a região de Odessa, no sudoeste da Ucrânia, matando pelo menos 2 pessoas. Este ataque atingiu um parque de estacionamento e incendiou 5 caminhões. Entretanto, as forças ucranianas terão atacado o porto russo de Tuapse. Segundo uma fonte ucraniana, o ataque terá atingido um petroleiro, infraestruturas de carregamento e edifícios portuários. A polícia britânica deteve 2 suspeitos de um ataque à faca num comboio em Inglaterra que deixou 11 pessoas feridas. Para já, a hipótese de terrorismo parece excluída. British Transport Police declared a major incident yesterday, and counter-terrorism policing were initially supporting our investigation. However, at this stage, there is nothing to suggest that this is a terrorist incident. Das 11 pessoas que receberam assistência hospitalar, havia 9 feridos graves. Este domingo, apenas 2 permanecem em estado crítico. O comboio partiu de Doncaster e dirigia-se para a capital Londres, quando o incidente ocorreu por volta das 20 horas locais, provocando o caos a bordo. There was quite a few people coming through Coach G, and one of the people that were coming through had my headphones on, then heard them say, they've got a knife, I've been stabbed. As investigações sobre o incidente ainda estão a decorrer. A polícia procura descobrir as motivações por detrás do ataque. Cinco alpinistas alemães morreram numa avalanche no norte de Itália. 3 corpos tinham já sido recuperados no sábado. 2 homens e uma mulher com idades entre os 30 e os 50 anos. Devido às condições do clima, as operações de salvamento foram suspensas durante a noite. No domingo foram retomadas e foram recuperados os outros 2 corpos, o de um pai e uma filha. Probabilmente aveva 17 anni, però non siamo sicuri perché quello lì è stato detto soltanto di quei 2 testimoni che hanno visto la valanga. Però quello che è sicuro è che padre e figlia, quello siamo sicuri.
2 homens sobreviveram ao acidente e foram transportados de avião para um hospital próximo em Bolzano. De acordo com um porta-voz da equipa de salvamento, na montanha não havia um risco particularmente elevado de avalanche no sábado. É possível que a avalanche tenha ocorrido devido à neve recém-caída, que ainda não estava suficientemente presa ao solo. Centenas de manifestantes anti-governo reuniram-se no domingo à noite em frente ao edifício do Parlamento Sérvio, em Belgrado. Os protestos, que exigem a demissão do presidente sérvio Aleksandar Vučić, foram acompanhados por um forte dispositivo policial, com a polícia de choque a ser destacada para o local. Os manifestantes em Belgrado reuniram-se em apoio a Dijana Arca, mãe de uma das vítimas da tragédia na estação de Novi Sad no ano passado. No domingo, a mulher anunciou que iria iniciar uma greve de fome perto de um acampamento montado em frente ao edifício do Parlamento. As tensões na cidade aumentaram um dia depois da grande manifestação em Novi Sad, que assinalou o aniversário de um ano do desastre na estação de comboios que matou 16 pessoas naquela cidade sérvia. A 1 de novembro de 2024, a cobertura da renovada estação ferroviária da cidade colapsou, num caso em que a sociedade sérvia atira responsabilidades para os políticos no poder, acusando-os de corrupção. Desde essa altura que o país vive sob constantes protestos, com os manifestantes liderados pelas gerações mais jovens a exigirem eleições antecipadas na esperança de destituir o governo no poder. Pelo menos 2 pessoas morreram numa troca de tiros este sábado de manhã numa aldeia da ilha de Creta, na Grécia, num confronto entre famílias rivais. Um homem de 39 anos da família K, pai de 5 filhos, morreu com ferimentos de bala. Morreu ainda uma mulher de 56 anos, que também sofreu ferimentos de bala, mas que se suspeita ter sofrido um ataque cardíaco. Da família F. 14 outras pessoas ficaram feridas nos tiroteios e estão hospitalizadas. O papel de 2 delas está a ser investigado, pelo que permanecem detidas. Os membros das 2 famílias estão a ser tratados em hospitais diferentes da cidade de Heraklion. Um deles não estava de serviço, mas foi aberto especificamente para manter afastadas as pessoas envolvidas. Segundo testemunhas, foram disparadas mais de 2.000 balas durante o confronto. Desde o meio-dia de sábado, a aldeia de Vorídzia está sob cordão policial por receio de novos confrontos. Na causa do tiroteio parece ter estado uma explosão que abalou a aldeia na noite de sexta-feira. Esta explosão deveu-se a um engenho colocado num edifício pertencente a membros da família F. A atuação da União Europeia nas negociações preparatórias da COP30 foi considerada frustrante por especialistas. O bloco europeu decidiu não apresentar antes da cimeira sobre mudanças climáticas a nova NDC. As NDCs, sigla para Contribuições Nacionalmente Determinadas, são o plano de cada país para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e adaptar-se às mudanças climáticas, cumprindo o Acordo de Paris. Essas metas são atualizadas periodicamente e tradicionalmente entregues com antecedência para permitir mais tempo de análise e debate. Existia uma expectativa da presidência da COP brasileira de que mais NDCs seriam apresentadas durante a COP, durante a pré-COP. Algumas foram, mas algumas ausências foram indicadas, né, foram demonstradas, especialmente a ausência da Europa. Não há como a gente resolver a equação climática do planeta só com alguns países. Ou todo mundo está no jogo, ou nós não vamos conseguir resolver o problema. Em entrevista à Euronews, o diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia criticou a postura do bloco, que limitou-se a divulgar uma declaração de intenções. As lideranças europeias prometeram apresentar o novo plano durante a COP30 e asseguram que os países membros estão no caminho certo para cumprir as metas de redução de emissões. Eu acho que, apesar das incertezas, o planeta tem que avançar. A mudança climática não vai parar e esperar a guerra acabar ou esperar a definição das tarifas acontecerem para ela demonstrar sua força. A força da mudança climática já está sendo demonstrada na forma de incêndios, na forma de secas, na forma de enchentes, na forma de incerteza para os investimentos. A ONU divulgou esta semana um relatório com balanço de 64 NDCs entregues até setembro.
Mesmo sem a contribuição atualizada da União Europeia, o documento indica que as emissões globais devem atingir o pico antes de 2030 e começar a cair até 2035. A COP30 arranca a 10 de novembro em Belém do Pará, no Brasil. Budapeste recebe uma produção teatral imersiva única, onde o público terá a oportunidade de estar entre os artistas. Com a produção da companhia Recirkel, a digressão Walk My World mostra-se completamente diferente de uma atuação clássica, onde o público pode vaguear livremente entre artistas e bailarinos num espaço de cerca de 6.000 metros quadrados. Ő maga döntheti el, tehát maga a néző, a rendező azt a szereplőt követi, aki csak akarja, és ugye vannak olyan jelenetek, ahol összetereljük az összes nézőt, de alapvetően a jelenetek nagy része az teljesen szabadon zajlik, úgyhogy te bolyonghatsz ebben a hatalmas labirintusban. A produção, que apela a todos os sentidos e oferece uma experiência intimista, conta a história de Dido e Enéas, através da linguagem do circo e da dança contemporânea. A experiência de observação invisível é reforçada pelo facto de o público usar máscaras durante o espetáculo, o que é uma das características do teatro imersivo em todo o mundo. A legnehezebb része az nem feltétlen az, hogy ennyire közel vannak a nézők hozzánk, hanem pont ezáltal, hogy mivel elég hosszú az előadás, egy pillanatra sem kapcsolhat ki az előadó, mert minden látszódik. Até agora, espetáculos com uma escala e um conceito semelhantes só podem ser vistos nos principais centros de arte do mundo, como Londres ou Nova Iorque. Walk My World estará de 5 de novembro até ao final de dezembro na Sala Milenaris em Budapeste, e já há bastantes datas esgotadas.